Nas aulas anteriores, estudamos tarefas, escalonamento, temporização, filas e interrupções. Agora vamos reunir esses mecanismos em um projeto completo e verificável. Um controlador térmico executado com um sistema operacional de tempo real. Veremos como partir dos requisitos, dividir a aplicação em tarefas, transferir dados com segurança e medir se os prazos realmente são atendidos. O sistema lê uma temperatura, calcula um comando e controla uma saída por PWM. Um botão alterna o modo de operação enquanto a telemetria apresenta o estado e um supervisor registra atrasos e falhas. A entrada pode vir de um sensor conectado ao conversor analógico digital ou de uma sequência simulada. Assim, a demonstração permanece reproduzível mesmo sem um hardware específico. Antes de criar tarefas, precisamos definir o comportamento esperado. A aquisição ocorre a cada 100 milissegundos. O novo comando deve chegar à saída até 20 milissegundos depois da amostra. Eventos do botão não podem executar processamento demorado dentro da interrupção. Cada requisito possui uma evidência, marcas de tempo, números de sequência, duração da interrupção e contadores de perda de prazo. Sem essas medidas, observar que o sistema parece funcionar não comprova seu comportamento temporal. A tarefa de aquisição lê o sensor. A tarefa de controle recebe a amostra e atualiza o PWM. A tarefa de interface trata os eventos do botão. A telemetria formata informações em ritmo mais lento. O supervisor reúne métricas e identifica condições anormais. Essa divisão acompanha responsabilidades e ritmos diferentes. Não criamos uma tarefa para cada função. Funções pequenas continuam sendo chamadas dentro da tarefa responsável. Aquisição e controle formam o caminho crítico e recebem prioridade alta. A interface precisa responder ao usuário, mas não deve atrasar o controle. Telemetria tem prioridade baixa porque sua formatação pode esperar. O supervisor executa periodicamente sem competir com o caminho crítico. Quando duas tarefas disputam o processador, a prioridade define qual delas espera. A prioridade não cria capacidade de processamento. Se a carga for excessiva, alguma atividade ainda perderá seu prazo. A aquisição usa uma referência absoluta de tempo. Depois de cada leitura, a tarefa guarda o próximo instante planejado, em vez de simplesmente esperar 100 milissegundos a partir do final do processamento. Isso evita que pequenas variações no tempo de execução se acumulem como deriva. A marca de tempo é capturada junto com a amostra para permitir a medição da latência fim a fim. A amostra contém valor, instante e número de sequência. A tarefa de aquisição envia essa estrutura para uma fila. Se o controle estiver bloqueado esperando dados, ele se torna pronto quando a mensagem chega. A fila transporta dados e também sincroniza produtor e consumidor. Sua capacidade é limitada, por isso o projeto deve definir explicitamente o que fazer quando ela estiver cheia. A tarefa de controle recebe os dados medidos. Depois calcula a razão cíclica e atualiza o driver PWM. Por fim, mede o intervalo entre a aquisição e a escrita da saída. O exemplo usa uma lei de controle simples para destacar a arquitetura. Um controle mais sofisticado não corrigiria erros de concorrência, filas mal dimensionadas ou prazos incompatíveis. O botão produz uma interrupção. A rotina reconhece o evento, envia uma notificação apropriada para uso em ISR e termina. A tarefa de interface acorda e realiza o processamento mais longo. Não há espera, formatação de texto ou alteração complexa de modo dentro da interrupção. Se a tarefa acordada tiver prioridade suficiente, o escalonador poderá executá-la logo após a saída da ISR. O sistema compartilha apenas duas informações, o modo de operação e o comando mais recente. Esse estado é pequeno. O acesso deve ser curto e consistente. A telemetria copia o estado e só depois formata a mensagem, mantendo operações lentas fora da região protegida. Os eventos críticos são registrados de forma compacta. A apresentação textual pode ocorrer depois, sem perturbar o comportamento que estamos tentando medir. Na execução nominal, cada aquisição ocorre no instante esperado. As amostras chegam em ordem, o controle termina dentro de 20 milissegundos e a fila retorna rapidamente ao estado vazio. O supervisor registra 0 perdas de prazo. Esse resultado mostra que a implementação atende ao ensaio realizado. Ainda não é uma garantia para todas as condições possíveis, mas é uma evidência reproduzível. Durante o teste, adicionamos um atraso artificial e determinístico na tarefa de controle. A aquisição continua periódica. A fila fica mais ocupada, a latência cresce e uma execução ultrapassa o prazo. Se as 4 posições forem ocupadas, a amostra nova é descartada e o supervisor registra a ocorrência. Aumentar a prioridade do controle não elimina trabalho excedente.
O projeto precisa reduzir a carga, rever períodos, limitar operações bloqueantes ou aumentar os recursos disponíveis. O supervisor compara a latência máxima, as perdas de prazo, a quantidade de mensagens e a maior ocupação da fila. Essas métricas conectam a execução aos requisitos definidos no início. Também devemos observar tempos de interrupção, estouro de pilha e retornos de erro. Um RTOS oferece mecanismos, mas a aplicação continua responsável por tratar falhas. No modo físico, o driver lê o ADC e atualiza o PWM da placa. No modo simulado, outro driver fornece uma sequência determinística e registra o comando produzido. As tarefas e filas permanecem iguais. Essa separação facilita testes, reprodução do experimento e migração entre placas. Ela também evita espalhar registradores e dependências de hardware pela lógica da aplicação. Antes de concluir, verificamos. Cada tarefa possui uma responsabilidade clara. Os períodos e prioridades têm justificativa. A ISR é curta, as filas têm capacidade e política de falha definidas. O estado compartilhado está protegido, os prazos são medidos. Se uma dessas respostas estiver ausente, o projeto ainda precisa de revisão. Neste projeto, partimos de requisitos, construímos tarefas e mecanismos de comunicação e comparamos uma execução nominal com uma sobrecarga controlada. A demonstração pode usar hardware real ou entrada simulada, preservando a mesma arquitetura. O próximo passo é aprofundar a análise e a verificação de sistemas embarcados, transformando requisitos e evidências de teste em argumentos mais sistemáticos sobre correção e comportamento temporal.